Olá, galera, bom dia. Meu nome é Fernando Teles, sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho a certificação CEA junto à CVM, então eu sou um especialista de investimentos devidamente registrado, posso prestar consultoria financeira para meus clientes. E como eu disse no meu vídeo introdutório ali no Shorts, se vocês forem no YouTube, vídeos antigos, vocês conseguem ver esse vídeo lá. Eu criei esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões sobre os mundos dos investimentos e dos negócios aqui para vocês, né? Acredito que o YouTube seja a melhor ferramenta hoje em dia para a distribuição da comunicação e foi por isso, basicamente, né? Eu estou na Bolsa Brasileira desde 2010, então esse é meu mundo, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E gostaria de compartilhar aqui para vocês, para tentar ajudar de alguma maneira, né, na análise, quando vocês forem analisar algum ativo, para tomar a decisão de colocá-los em sua carteira de investimentos ou não, tá? Então, decidi começar esse meu primeiro vídeo aqui no YouTube sem edição mesmo. Então, se acontecer alguma coisa aí, se ficar ruim, vocês me avisam, vão me dando esse feedback, mas eu acredito que com o tempo eu vou melhorando. Eu parti daquele princípio de que é antes feito do que perfeito, né? Sempre posterguei a decisão de começar meus vídeos aqui no YouTube porque nunca tinha uma estrutura suficiente. Então decidi fazer aqui no meu quarto mesmo, sem iluminação, na webcam do computador e gravando na tela aqui com os arquivos, né? Então, hoje eu vim trazer um fundo imobiliário, que eu acredito que seja uma boa maneira de introduzir o assunto dos investimentos. São fundos mais simples, né, de mais simples entendimento do que as ações. Ah, lindinho. Olha aí, o cachorro tá querendo sair. Vai lá. Vai lá, mas não volta não. Fica quieto. Vai ser desse jeito, né, o YouTube aqui. Enfim, bem-vindos à minha vida. Deixa eu ver onde eu parei. Trazer fundo imobiliário, que é um instrumento de mais fácil entendimento, né, do que as ações. A sua estrutura é mais simples. Mas tem muitos pontos que a gente pode levantar aqui que são interessantes e bastante úteis quando vocês forem fazer a análise de vocês, né? Então vamos lá. Hoje o KNE é a renda imobiliária, que tem o ticker KNRI11. Se você digitar KNRI11 no seu aplicativo da corretora, aí você já consegue negociar esse instrumento financeiro, né, esse fundo imobiliário. E ele é o terceiro maior fundo da bolsa, tem 3,9 bilhões de patrimônio líquido. Eu acredito que os outros dois maiores sejam também da gestora Kinea, que é vinculada ao Itaú. A meu ver, hoje é a melhor gestora de fundos imobiliários do país. Esse especificamente, o KNR11, conta com o melhor gestor, a meu ver, também, que é o Carlos Martins, um cara fenomenal. Então, você está em muito boas mãos aqui quando você investe no fundo imobiliário do KNR11. Vamos lá. O que é o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário é uma junção de investidores que, através desse fundo, vão investir em imóveis, né? Quando você investe em imóveis, você pode investir de maneira direta, comprando você mesmo um imóvel apenas, né? E arrendá-lo. Ou você pode participar de maneira indireta dos imóveis através de um fundo imobiliário, né? A vantagem principal é que você tem acesso a uma base muito maior, né, de imóveis quando você investe através dos fundos, né? Então você tem uma diversificação. Enquanto num investimento direto, muito provavelmente boa parte do seu capital, né, a não ser que você tenha muito dinheiro, você vai destinar a um único imóvel, né, e correr todos os riscos daquele imóvel específico, né? Caso o imóvel pegue fogo, caso a região se desvalorize, né? O pessoal muitas vezes não coloca isso no papel quando investe em imóveis. Investimento em imóveis de maneira direta é válido, obviamente, mas eu particularmente não gosto tanto, principalmente pela questão da diversificação, né? Mas eu sei que o brasileiro tem uma cultura, acredito que derivada aí das raízes portuguesas, tem uma cultura muito forte do investimento de imóveis. Então, vamos lá, é um setor que eu gosto. Trabalhei como corretor imobiliário em Portugal, né? É uma curiosidade da minha vida. Então sempre tive interesse pelo real estate e os fundos imobiliários são um belo instrumento também para você diversificar seus investimentos. Hoje o fundo, né, o KNR11, ele conta com 20 imóveis, eram 21 até o mês passado, eles decidiram vender um dos galpões logísticos, acabaram pagando até um dividendo, um provento um pouco maior no mês passado.
E essa é uma das fortalezas do KNR11, a meu ver, tá? Ele tem uma base de imóveis ampla, imóveis muito bons, né, considerados de nível A ou AAA, que são a nata dos imóveis aí do mercado brasileiro, e em diversas tipologias, né? Diversas, no caso, duas, né? Tanto edifícios corporativos quanto galpões logísticos. Toda essa diversificação é boa porque ela dilui os riscos, né, que o investidor corre. Por exemplo, na época da pandemia, ali em 2020, né, o setor de escritórios ele foi bastante afetado, né? A economia deu aquela travada, muita incerteza no ar, muitas empresas deixaram de ser abertas, assim como muitas fecharam, né, porque teve toda aquela restrição do lockdown, muitas empresas não aguentaram, então muitas áreas ficaram vagas. As companhias que já eram grandes e robustas ficaram naquela incerteza de investir ou não, de tomar mais áreas ou não. Então, o mercado em geral de edifícios para escritório sofreu bastante na pandemia. O que aconteceu justamente foi o contrário com os galpões logísticos, né? Então, essa diversificação funcionou bastante bem para o KNRI 11 na época, né? Os galpões logísticos tiveram justamente o comportamento contrário, né? Como houve um aumento do comércio de e-commerce, né, varejistas de e-commerce, a demanda por galpões logísticos aumentou bastante desde 2020, né? Então era um mercado que estava estagnado, com excesso de oferta ali desde 2016, uma vacância alta, passou a ser um mercado novamente dinâmico, né? Então você percebe que o mercado é feito de ciclos, né? Seja qual for, não tem como fugir muito disso, né? Desde 2016, são o quê? 6, 7 anos que o mercado de galpões logísticos ficou razoavelmente parado, né? Para só então com a pandemia ver uma melhora. Então, esse é um ponto número um do KNRI 11, tá? Ele tem diversas tipologias, a diversificação por tipologias. Ele também tem uma diversificação por regiões, né? Grande parte dos seus imóveis fica no mercado de São Paulo, que é o mercado mais aquecido e mais dinâmico do país, mas ele tem imóveis também em Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, tem o edifício corporativo Boulevard Corporate Tower, em Pouso Alegre tem um centro de distribuição, e no Rio de Janeiro também tem 3 imóveis corporativos e um logístico. No Rio de Janeiro é o que está carregando para baixo os resultados do fundo no dia de hoje, né? Ó, você pode ver que a vacância financeira do fundo é em grande parte determinada pelos escritórios do Rio de Janeiro, né? 63%, enquanto as outras duas regiões estão ok, né? Estão ali na média também do mercado, um pouco abaixo, né? Então, esse seria um outro ponto positivo do KNRI 11, a diversificação por regiões, né? Aqui, falando rapidamente, ele tem também uma diversificação por inquilinos, né? De inquilinos diversos, são 95 inquilinos. Normalmente, quando você faz o investimento em um imóvel único, né, de maneira direta com seu capital, você não tem uma diversificação de regiões, não tem uma diversificação de tipologias, normalmente é um imóvel residencial apenas, e você vai contar com um único inquilino também, né? Então, se aquele único inquilino te der o calote, né, entrar em inadimplência, deixar de pagar os meses de aluguel ali, sua renda também é zerada, né? Ela não tem uma queda aos poucos, né? Aqui no caso, se um dos inquilinos do KNRI 11 deixar de pagar, ele vai praticamente, vou arredondar aqui, mas ele perde 1% de sua receita, né? Ou seja, a diversificação ela tem esse fator acomodatício, né? Ela segura os trancos, né? Diminui a volatilidade, né? Se você tem um imóvel único e o cara deixa de pagar, você vai a zero, né? Se você tem uma base de imóveis ampla e um cara deixa de pagar, você perde 1% da sua renda, né? Então, você perdeu 100% aqui e perdeu 1% apenas aqui. Então, esse é o mecanismo de diversificação. E, para mim, é um ponto central no mundo dos investimentos que muitos investidores deixam de levar em consideração por acreditar que, fazendo uma única escolha, podem se dar melhor, né? Nesse sentido, assim, de ter melhores resultados, escolhendo uma única ação ou um único investimento, né? Isso é um erro bastante comum. Outro ponto aqui, então a gente tem a diversificação por tipologia, né? Metade da receita, um pouquinho mais da metade é logística, a outra metade é de escritórios. Tem a diversificação por estados,
mas 65% das receitas do fundo são derivadas do estado de São Paulo, outros 20%, aí 19% do Rio e 15/16% de São Paulo. Aqui também tem a questão dos contratos atípicos e típicos, né? Meio a meio praticamente, porque normalmente os atípicos são vinculados aos ativos logísticos, né? Aos galpões aí logísticos. Enquanto os contratos típicos normalmente são associados aos contratos de escritório. O que é um contrato atípico, né? Olhando assim por cima, o que é um contrato atípico ou um típico? Um contrato típico é aquele tipo de contrato de aluguel, você faz ali é, as suas colocações junto ao inquilino, ele faz as colocações dele, vocês entram em acordo. Normalmente é um contrato de duração mais curta, 1, 2, 3, 4 anos aí, não muito mais que isso. Já o contrato atípico normalmente é vinculado a um contrato de maior prazo, né? Muitas vezes os ativos são até construídos para aquele inquilino específico, desde que ele fique 15 anos, 20 anos, né? Então, o contrato atípico ele tem uma maior previsibilidade, né, do que o contrato típico. O contrato típico ele pode acabar de um ano para o outro, e aí você ficar com a vacância ali daquele espaço, né, e ter que procurar ativamente outro inquilino para ocupar aquele espaço anteriormente ocupado pelo outro inquilino. Enquanto o contrato atípico ele é mais de longo prazo, mais previsível, né? Então tem essa vantagem também. Outra diversificação que eles fazem é de índices de preços, né, de correção dos preços aí dos contratos. Antes da pandemia era praticamente meio a meio, né, mas durante a pandemia o IGPM disparou e aí muitos inquilinos preferiram trocar o índice de correção dos seus contratos do IGPM para o IPCA, então por isso que houve esse aumento aqui, né? Hoje o IPCA corresponde a basicamente 70% da receita dos contratos do fundo e o IGPM 30%. Mas também há essa diversificação de índices de preços, tá? Isso é bastante interessante também no fundo. Taxa de administração mensal, né? Como eu falei, hoje o Carlos Martins toca essa equipe de maneira fenomenal. A meu ver, é uma das melhores gestoras do país, é a Quineia. Isso tem que ter mais uma sensibilidade, né? Para determinar a qualidade da gestão, normalmente você tem que ter uma sensibilidade do track record, né? Do histórico dessa gestão, as decisões que foram tomadas ao longo do tempo, né? E para ter uma noção dessa, hoje em dia você tem acesso a diversas informações, né? Aí dos investimentos, você joga no Google lá, gestora Quineia, e aí aparecem as notícias se há algum tipo de decisão que o mercado contesta, já aparece a notícia ali, então você tem um acesso muito mais fácil ao histórico dos gestores hoje em dia, tá? Basicamente o que eu faço é ler os relatórios, né? Por exemplo, do Quineia eu li desde 2010, né? Antes de investir. E aí você vai lendo cronologicamente, você tem uma visão melhor ali das decisões tomadas pelos gestores, se você concorda ou não, né? Se os caras estão cuidando bem dos ativos, né? No caso do Quineia, esse é um ponto forte, eles estão sempre renovando os ativos aí. Eles fazem contas financeiras para tudo, esse pessoal do mercado financeiro na veia, então eles fazem contas financeiras para tudo, para determinar se vai reformar um prédio. Não é intuição, os caras sabem, né, o quanto é necessário investir, o quanto potencial de retorno pode trazer ali para aquele imóvel desse investimento. Então tudo isso eles botam no papel. Como eu falei, é uma gestão excepcional. Mas é isso, eles mantêm sempre os ativos atualizados, que isso é muito importante para os inquilinos, né? Então aqui você vê que houve uma modernização de um dos seus prédios, acredito que esse seja em BH, né? Que é o edifício Boulevard Corporate Tower. Inclusive conseguiu um contrato novo. Deixa eu ver, esse é o retrofit da recepção do edifício Boulevard Corporate Tower. É isso mesmo, é em Minas Gerais. E logo, não sei se depois do retrofit aqui, da reforma que eles fizeram no saguão, né, o saguão ali do prédio mesmo, se eles conseguiram esse contrato com a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Enfim, manter os prédios atrativos, né, é essencial para que não haja vacância, né, que no final das contas é o que a gente não quer num fundo imobiliário, né, a vacância, né, um prédio vago que ninguém tem interesse de alugar, porque o que dá o dinheiro para o investidor é o aluguel, né, então você tem que ter inquilinos satisfeitos aí também, tá?
Não querendo me estender muito mais aqui, então já levantei esses pontos do Kinea, né? A diversificação, que é o ponto principal, a gestão também é o ponto principal. Isso você pode ver também através de alguns índices, né, que podem dar uma noção de como está sendo feita uma gestão. No caso dos fundos imobiliários, o índice de vacância, né, que é a quantidade de áreas vagas de um determinado fundo, é um bom indicador para determinar se a gestão está fazendo um bom trabalho ou não, né? Porque prédio bom não fica vago, né? Então, você pegar o histórico tanto desse quanto dos relatórios anteriores, né? Aqui a gente tem um de janeiro de 2020, ali um pouco antes da pandemia. Nesse caso, ele não tem aqui o gráfico exatamente da vacância, mas ele tem a informação aqui, ó. Deixa eu procurar vacância. Aqui ele sempre informa quanto estava a vacância ali em 2020, 5% vacância física e 7%, 8% de vacância financeira. Então, 5 e 8, né? É o que mais ou menos tem hoje, né? Vacância financeira de 9 e a vacância física de 3. Então, hoje o fundo tem uma vacância física menor do que no pré-pandemia, que era uma época que, não sei se vocês lembram, o mercado estava bastante aquecido, né? Tanto é que ele deu essa porrada aqui na cota em 2019 ali, né? Então, era um momento bastante aquecido do mercado, principalmente por taxa de juros baixa, mas enfim, eu não vou me alongar muito nessa questão aqui. Então, os gráficos de vacância são essenciais também para determinar o track record, né, o histórico, a boa gestão de um fundo imobiliário. Tá? É sempre importante no mercado de real estate, aí, né, de imobiliário, haver também uma atualização dos ativos. Né? Muitas companhias, o termo do mercado é flipar, né? Elas flipam, elas rotacionam os ativos, né? Mantendo sempre um portfólio bastante competitivo e atrativo para os inquilinos, né? Prédios que não têm uma competitividade ou uma atratividade devem ser, sim, sempre renovados, tá? E aqui, né, tem gente que fala que fundo imobiliário não dá retorno, que só investe em bolsa. Enfim, não vou entrar nessa questão. Realmente tem ações que são fenomenais, mas há também fundos imobiliários que são bastante atrativos em termos de retorno financeiro, né? Aqui desde a primeira emissão, né? A emissão é quando o fundo faz sua oferta de captação de recursos para investir, né? Então, sua primeira emissão do KNR11, por exemplo, foi em 2010. O valor referencial da cota lá era R$ 100 por cota. E desde então, desde 2010, né? Desde a primeira emissão, a gente teve aqui uma variação da cota, né, que seria praticamente uma valorização dos imóveis de 60% ao longo desses 13 anos e uma renda distribuída de 231%, né, do valor investido. Então você vê que o grosso do retorno do fundo imobiliário ele é determinado pelo provento pago, pelo aluguel pago, né, aos investidores. E aí, para o investidor se beneficiar ao máximo disso, o ideal é que ele faça o reinvestimento desses proventos pagos. Eu sei que a grande maioria dos investidores não faz, que é apenas geração de renda, como complemento de renda mesmo, e está tudo bem, cada um, né, decide por si. Mas você vê aqui que, por exemplo, a cota de mercado, né, a valorização de capital sem o reinvestimento foi ali bastante baixa, né? A cota saiu dos R$ 100 ao longo desses 13 anos, iniciais R$ 100 aqui, e sem o reinvestimento dos proventos, né, dos aluguéis pagos para os investidores, teria ido para algo como 150, né? Uma valorização aí de 50%, no caso 60%, que é o que está aqui, ó. E com o reinvestimento, né, dos aluguéis pagos pelo fundo, o investidor sairia de uma cota de R$ 100 para uma cota de 400, ou seja, 4 vezes aí, né? O valor do investimento, né? Isso ao longo de 13 anos é um investimento bastante satisfatório, né? Acho que ele compara com o CDI do período, por exemplo, né? Então a gente teve uma rentabilidade de quase 300%, que daria 4 vezes o valor investido, né? Saindo de 100 para 400, 291%. E compara com o CDI no período, né? O CDI é o grande queridinho aí
dos investidores brasileiros, né? Uma renda passiva boa, confortável, né? Quando o CDI está alto. Eu tenho minhas questões com o CDI, enfim, vou trazer aqui ao longo dos anos, mas realmente é difícil bater o CDI, o juros brasileiro é bastante alto e no período ele teve um retorno de 180%, mais do que a bolsa, né? Você pegar o índice Bovespa aqui, deu 80%, enquanto o CDI deu 180%, mas o KNRI, com o reinvestimento dos proventos pagos, ele deu quase 300%, né? Que daria aí um pouquinho menos de 2 vezes o CDI no período, tá? Então, esse é um track record de consistência. Obviamente, retornos passados não significam retornos futuros. O investidor tem que ter sempre consciência disso, né? Mas é sempre um bom indicativo, né, de um bom investimento. É isso, galera. Levantei alguns fundos aqui, alguns pontos principais aqui que eu acredito que sejam úteis para vocês utilizarem na análise de vocês quando vocês forem fazer a escolha por algum ativo específico, tá? Então, basicamente o que eu trouxe aqui de pontos fortes que o KNRI dá de exemplo é principalmente a diversificação. Aí ele tem a diversificação tanto de regiões, quanto de edifícios, quanto de tipologias de edifício, né? Se é um edifício corporativo ou logístico, ou qualquer outro que seja, shopping center, imóveis de rua, supermercados, enfim, hoje em dia tem de tudo nesse mercado imobiliário brasileiro, residenciais também, né? Tá surgindo bastante fundo residencial. E também diversificação, eu falei de inquilinos já, inquilinos, regiões, né? Ele tem imóveis em diversas regiões. Rio de Janeiro está atrasando um pouco o lado dele hoje em dia, mas até inclusive nesse relatório atual, que é de julho de 2023, ele fala que tem um potencial contrato em locação no Rio de Janeiro. Ó. Caso o negócio seja efetivo, teremos a redução relevante da vacância física do imóvel dos atuais 62% do Rio, né? Lembrando que esse número é do Rio de Janeiro, para 37%, o que ainda no Botafogo Trade Center, ó, é um aluguel, enfim, acho que ele não comenta aqui o inquilino específico, mas é um aluguel de 2.033 metros quadrados no Botafogo Trade Center, que é um imóvel corporativo que eles têm no Rio de Janeiro, que se for concretizada o aluguel, né, com o inquilino, o contrato, ele vai diminuir bastante a vacância lá no Rio. Tá? Então é basicamente isso. Taxa de administração, não cheguei a comentar, mas é um valor ok para um fundo imobiliário de qualidade, 1,25% ao ano. Lembrando que a taxa, obviamente, sempre influencia, né? Ela é uma despesa a mais do fundo, mas os fundos imobiliários eles são precificados no benefício líquido que ele dá para o investidor, né? No rendimento que ele dá para o investidor. Hoje, o KNRI está com um rendimento aí de 0,6% ao mês. Ele no mês passado teve um rendimento maior, mas foi aquela questão pontual da venda do imóvel, né? Ele deu 0,95% de retorno no mês para o investidor, mas é um não recorrente aqui, é algo que não vai acontecer nos próximos meses, né? Então você tem que tomar como base o rendimento mensal aqui de 0,6%. Como a taxa de juros futura está caindo, né? Há uma expectativa de queda na taxa de juros aí por parte do Banco Central, o mercado já precifica isso, já começou a subir as cotas de novo, né? Depois de alguns anos aqui, ó, desde março de 2020 até julho de 2022, a cota estava só caindo, ó, caiu 7% nesse período, mas sem considerar a queda desde a pandemia do pico ali, que aí já dá mais de 30%, né? O investidor tem que estar ciente dessas movimentações e tem que estar acostumado, tem que ter a noção de que o mercado vai cair sempre 30%, muitas vezes 50%, e faz parte do negócio. Hoje, como a taxa de juros futura apontou para baixo, as cotas começaram a subir, aí já teve uma valorização de 20% em pouco mais de março até agosto, uns 5 meses, né? Aí o mercado já começa a ficar animado, enfim, começa aquela bagunça toda. Então é isso, galera. Para o meu primeiro vídeo, acho que já tá bom. Bastante coisa foi levantada aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado pela atenção, né? Deixem um like aí, se inscrevam no canal. Vamos fazer essa comunidade crescer e acredito que vai ser bastante divertido. Gostei bastante de gravar esse vídeo aqui. Vou responder todos os comentários que tiver, todo mundo que tiver dúvida aí. Vou responder enquanto der, né? Enquanto eu não sou famoso, se um dia
eu for, né? Talvez um dia eu não consiga responder todo mundo, mas ainda consigo. Então, deixe seu comentário aí, vamos criar uma boa comunidade de investimentos. Beleza? Valeu, galera. Fernando aqui, desligando. Até mais, bons investimentos.